o Tuta foi preparando todo o caminhão de externa, acompanhou toda a montagem. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi verificar como as outras faziam futebol, a Tupi e a TV Paulista. O futebol deles era feito com Zumar. Então eu vi que os dois faziam com Zumar praticamente a mesma coisa. E eu falei, bom, primeira coisa eu tenho que fazer diferente deles, porque senão igual não dá certo. Então fomos ao estádio, levamos todas as lentes para verificar e achamos um tamanho ideal. Ele comprou uma lente que chamava Balostar, que era a lente que chegava mais perto do futebol. Hoje em dia, mas naquela época, ao comprar essa lente, ele conseguiu para a Record uma porção de telespectadores, porque ninguém mostrava tão de perto como a Record mostrava. E o Tuta conseguiu na época, porque a televisão já tinha reportagens esportivas. Mas a reportagem esportiva, inclusive, acompanhava a bola. Então, quando a bola subia, a câmera ia embora com a bola, voltava. As transmissões todas eram feitas pela própria Tupi, pela Paulista. Nunca chegaram a ter o sabor do que o Tuta conseguiu fazer. Encontrar a lente certa, que ele botava no Pacaembu, o distanciamento para pegar os jogadores. Usava uma lente vídeo reflectar, que era mais de 1000 milímetros, que pegava em close, e tinha uma outra câmera que ele trabalhava a torcida, trabalhava as expressões. Então isso daí deu uma dinâmica nova no futebol. Então começamos a explorar o público com o rosto dos espectadores, que eu acho que é uma coisa muito boa, que segura bastante o público, que tem rostos e o cara chorando, sei lá, acontece muita coisa. Então é um detalhe muito importante. Mas nós pegamos o presidente da federação, que estava com uma senhora que não era dele. E isso ocasionou então que nós tivemos que tirar a câmera de campo, porque ele proibiu que a câmera estivesse no campo. Então só anos depois a gente conseguiu recuperar isso. Depois foi começar a deslocar a terceira câmera para outros pontos. Fomos o primeiro que botamos câmera no gramado, primeiro a botar atrás do gol. Quer dizer, fomos procurar lugares para colocar a câmera para dar uma outra imagem ao espectador. Mas foi assim, um momento de criatividade do Tuta, de procurar o enquadramento correto, porque quando ele sentiu que se você acompanha a bola, você não vê o que está acontecendo embaixo. Foi quando ele começou a acompanhar por baixo o que estava acontecendo, e a bola subindo, descendo, e você tinha uma visão dos jogadores, da marcação, inclusive as faltas que acontecem às vezes, numa corrida dessa, pelo jeito recebeu um lançamento. Então a primeira coisa era treinar, tanto os câmeras como o resto da equipe, mas principalmente os câmeras, porque um tinha que fazer o jogo e não perder a bola, porque com a Zumar havia uma facilidade dos câmeras da Tupi e da Paulista, que era recuar, puxar o Zumar para trás, então não perdiam a bola, entendeu? Então a nossa era fixa, então o cara não podia perder a bola, então tinha que treinar um pouco. Então ele foi treinar para não perder a bola, para fazer, e o outro rapaz fazia a 1000. Uma 1000, não sei se o público, alguém sabe como é muito difícil você achar as coisas dentro de uma câmera 1000. É um negócio incrível, para achar dentro do campo de futebol um jogador, é um negócio bem difícil mesmo. Você pode apontar e tal, mas a direção é incrível. Então esse cara, o que ele fez? Ele treinou, era um rapaz alto, e ele treinou e usava a câmera como uma espécie de uma espingarda. Quer dizer, ele usava aquilo como uma mira, ele tinha lá o lugar dele que ele queria, então ele tirava uma linha, ele era alto, olhava por cima, e ia no lugar e já estava no lugar que ele queria. Aí só tinha que acertar o foco, que é bem difícil também na época. E ele fazia os cartões de comerciais. Então ele fazia a defesa, ataque, o que a gente queria usar, ele tinha que voltar a fazer os cartões e voltar antes de dar o tiro de meta. E com um pouco de treino ele começou a fazer isso muito bem. Então essa visão nova foi assim uma coisa que abriu um novo espaço na televisão dentro do esporte. E em apenas, sei lá, 2, 3 semanas nós passamos a Tupi. Nós chegamos, nosso impacto foi muito grande, porque a gente tinha um narrador
que era o Raul Tabajara, que era um narrador que mais comentava do que irradiava. Ele não era um grande locutor para a rádio. Para a televisão era o cara ideal, porque ele enchia linguiça, entendeu? E naturalmente dava os pontos principais. Uma coisa também que a gente fazia é a seguinte: nunca dá um detalhe de câmera, de imagem, sem que o locutor estivesse vendo. O locutor não podia da cabeça dele dizer, porque hoje em dia às vezes você vê, oh, lá tem uma briga lá embaixo, oh, o cara se pegou atrás do gol, entendeu? E você não está vendo nada. Então isso foi a primeira coisa que a gente começou a fazer. As coisas importantes que a gente fez foi isso, sempre mostrando. Nós já demos previsão de tempo dentro do campo, nós tínhamos a velocidade do vento, que lado estava o vento, certos detalhes assim que a gente começou a usar e que era importante. Em volta do estádio tem aqueles apartamentos, casas, então a gente mostrava as casas e as pessoas acenavam. Eu falei, bom, mas agora estão acenando, mas agora nós precisamos chegar lá. Então como? Então inventamos o Sete Belo, que esse Sete Belo ele ia na casa da turma e levava sanduíche, coca, tudo para a turma beber, fez uma farra lá e todo mundo queria que o cara fosse. Então foi um momento muito bom disso aí. Se fosse hoje, a gente levaria uma câmera portátil lá e dava um show maior, porque ainda ia mostrar o lado de lá. Naquele tempo não era possível, porque a câmera pesava 50 quilos e não tinha como botar ela para funcionar lá em cima. Antigamente o microfone volante que o Silvio Luiz levava era desse tamanho, pesava uns 3 quilos para levar. Hoje você leva isso aqui, ó. O microfone tinha um cristal que era o mesmo cristal da recepção. Então você podia fazer uma transmissão sem fio quando todo mundo fazia com fio, né? Quer dizer, todo mundo era a TV Tupi, fazia naquela época. E você não tinha escuta. O repórter não tinha escuta do que se falava lá em cima. Então a gente combinava por sinais. À noite era com lanterna. Você chamava o locutor, ô Tabajara. Ele falava, não sei o que, eu ligava o microfone e o Geraldo, que era o técnico de som e o motorista do caminhão, acendia a lanterna. Se fosse à noite eu começava a falar. Se saía, só ficava sabendo depois. E de dia ele abaixava o braço com um lenço e a gente entrava no ar e era por aí que a coisa andava. Tudo que os caras fazem hoje, ele já fez naquela época. Câmera no vestiário, câmera atrás do gol, câmera na pista de atletismo. Todo lugar de novidade que você possa imaginar que tem se colocado câmera em transmissão de futebol, era ele que inventava. Tudo é uma criatividade. Um dia nós resolvemos fazer Brasil e Tchecoslováquia entrar no vestiário. O que a gente tinha? A gente tinha uma vantagem, que o meu pai trabalhava junto com os dirigentes, então pus ele na parede, ó, vamos ter que entrar lá no vestiário para fazer. Eu falei, você tá louco, vai mostrar os caras pelados lá, você tá, não, que é isso, a gente vai ter o máximo de cuidado, não tenha medo disso aí que não vai acontecer, só que nós queremos fazer isso, tá bom. Então ele autorizou a fazer, não montamos, o segundo caminhão não foi montado lá no vestiário, porque a Tupi Correria iria fazer a mesma coisa, porque aí a gente não tinha como impedir eles, né, de fazer. Então o caminhão ficou fora do estádio e na hora que iniciou o jogo o caminhão parou na porta do vestiário para fazer. Então não houve como eles descobrirem isso. E foi um show. Tem um aviso do meu pai que ele falou, eu não conseguia nem ficar no estádio de tanta gente ligando e telefonando. Hoje em dia, eu acho o seguinte, ninguém explorou ainda uma coisa que é das mais importantes para mim. Ninguém mexeu no som. Desde 1900 e nada, que quem vai lá e detalha a imagem. Coloca mais câmera, menos câmera, detalha outras coisas. Mas o som, ninguém mexe com o som. E a nossa ideia, quando a gente estava lá, era justamente essa. Era ter o som, é mostrar a imagem da torcida do Corinthians cantando, e você ia ouvir o que eles estão cantando. Ou a do Palmeiras e ouvir o que eles estão fazendo. Isso é um detalhe que até hoje não foi explorado. As TVs fazem o mesmo futebol que a gente fazia. Uma câmera a mais, uma atrás do gol. Quer dizer que a gente, no caso, a gente não tinha câmera, hoje eles têm. Mas eu considero que as TVs roubam do público um bom futebol. Porque o futebol no mundo inteiro é feito com 15 câmeras, 12 câmeras. E a TV Globo faz com 3, 4, 5 câmeras. Entendeu? Então,
Eu considero um roubo isso, porque não estão detalhando, não estão mostrando um futebol tão bem feito como deveria ser. Nós fazíamos entrevistas na TV Jovem Pan, nós fazíamos entrevistas dentro do campo com uma câmerazinha de TV em cima da câmera nossa. Para quê? Para que o próprio jogador visse a jogada. A gente faz isso no rádio, a gente entrevista o cara e tal, e passa o som do gol dele, ou da jogada dele, para ele sentir. Inventava a transmissão do Jockey, inventava a transmissão de atletismo, a primeira transmissão do Rio, foi tudo ele que bolou. Inclusive o Tuta teve a felicidade, montou uma equipe que praticamente conseguiu fazer a primeira reportagem Rio-São Paulo, não é? Que foi o Grande Prêmio do Rio de Janeiro, do Jockey Clube do Rio de Janeiro, primeira transmissão com o Silvio Luiz na praia, foi assim uma coisa, foi um acontecimento. É preciso você pôr o pé no chão e fazer o que é possível fazer. E o melhor que você possa fazer dentro daquilo que você quer.